que apaga o castigo do mal, beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias, vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chagas de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Boa tarde aos participantes da celebração da Paixão através do Facebook
YouTube e Rádio Muriaé, que será presidida pelo Padre Fernando. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus abraçou a cruz e, consequentemente, a morte por fidelidade à missão que o Pai lhe confiou. A Sexta-feira Santa quer ressaltar a elevação de Jesus na cruz. Ela não apresenta um Jesus com um fim trágico, mas soberano. Pela morte do Filho, o Pai transmitiu-nos a vida. Ao venerarmos hoje a cruz, expressemos nosso gesto de amor àquele que se entregou e se fez obediente até a morte e morte de cruz. Acompanhemos os passos de Jesus. Fiquemos de joelhos, adorando o mistério da entrega do Senhor. Deus Santo e forte, Deus Santo e imortal, piedade de nós. Deus Santo e forte, Deus Santo e imortal, piedade de nós. Deus Santo e forte, Deus Santo e imortal, piedade de nós. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Enquanto servo sofredor, foi profetizado que o Messias seria golpeado até morrer, e seu sofrimento seria o preço da paz, e suas feridas o preço da cura da humanidade. Tudo isto foi realizado pela paixão de Jesus, que hoje celebramos. Acompanhemos com atenção.
tinha beleza, era escória, desprezado, homem das chagas e tristezas, nas dores experimentado. Nossos crimes e pecados sobre seus ombros ele tomou. Por nossas culpas foi castigado, todo seu sangue derramou. Por suas chagas fomos curados, suas feridas nos libertaram. Pelo seu sangue vem a eterna salvação. Ficou sozinho e calado, ele não quis se defender, injustamente condenado, sem nenhum crime cometer. Por seu povo ele morreu, e mesmo assim foi rejeitado. Nenhum pecado cometeu, entre bandidos foi contado. Por suas chagas fomos curados, suas feridas nos libertaram. Pelo seu sangue vem a eterna salvação. Impulsionado pelo amor, obediente se entregou. Esse é meu servo vencedor, a morte ele derrotou. Quem o aceita é justificado e vida nova receberá. Entre os eleitos será contado e eternamente viverá. Por suas chagas fomos curados, suas feridas nos libertaram. Pelo seu sangue vem a eterna salvação. Pelo seu sangue vem a eterna salvação.
Salmo responsorial. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os inimigos, para os amigos. Fogem de mim os que vêm pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantando, vamos aclamar o Evangelho. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu na luz.
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus:
Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos um instante. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido
de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado. Queridos irmãos e irmãs, você que participa conosco desta celebração através da Rádio Muriaé, do Facebook e também do YouTube, louvado seja Deus pelos meios de comunicação modernos, né? Que mesmo distantes fisicamente, podemos estar presentes através dos meios de comunicação. Sexta-feira Santa. A leitura que acabamos de ouvir do Evangelho de João termina: chegou Nicodemos com 30 quilos de um perfume feito de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus. Eu, lendo esse finalzinho desse trecho de João, eu me lembrava da Sexta-feira Santa especial que estamos vivendo hoje no mundo. Uma Sexta-feira Santa de muita solidão e de muito sofrimento, por causa dessa pandemia que está desgraçando o mundo inteiro. Sepultamentos aos quais nenhum parente pode participar, né? A gente se despede dos nossos entes queridos quando morrem, lá no cemitério, tem a encomendação e tudo, agora nem isso. Então é um sofrimento louco. O planeta está crucificado, gente, isso que nós sabemos. A humanidade está sendo flagelada por essa pandemia. Tudo isso nos faz pensar muito. Pela primeira vez na nossa história, estamos em uma espécie de guerra global. As guerras sempre são regionais, né? Oriente Médio, toda aquela região. Agora não. Atacou o planeta inteiro. Lição: a partir da superação desta pandemia, as pessoas, todos nós, precisaremos mudar a forma de interagirmos com a natureza, alterando o nosso modo de vida. Nossa esperança é que todos nós ressuscitemos, que esse vírus possa ser contido, expulso, destruído, e daí poderemos voltar à vida. Mas uma vida nova, porque não basta simplesmente, como Lázaro, reanimarmos a vida, para que ela volte a ser o que era antes. Isso não chega, não é o suficiente. Ressurreição, da perspectiva de Deus, é uma mudança radical. Nosso corpo fica transfigurado. Escrituras falam que nascem um homem e uma mulher novos pela ressurreição. Então eu dizia, essa Semana Santa é de reflexão sobre a nossa vida, nosso futuro, nossa relação com a natureza, uns com os outros. Porque esse vírus que está aí é parte da natureza e veio dela. E se elaborarmos uma outra relação mais amigável, mais amorosa, mais em sintonia com a natureza, e não a relação de utilização e agressão da natureza, aí sim vamos ressuscitar. Temos que tirar lições
desta pandemia. Nada poderá ser como antes. Meus queridos, a morte faz parte da vida, todos nós sabemos. Mas a morte produzida, um assassinato, a consequência de uma agressão, é o que temos que evitar. E temos muitos que estão fazendo isso numa política que produz morte. É preciso ter como principal preocupação o bem-estar das pessoas. Primeira função do Estado, do poder público, é cuidar da vida do seu povo, não cuidar das finanças e do mercado. Primeiro a vida, depois os instrumentos da vida. Por quê? Porque um cadáver não colhe, não produz riqueza, não planta. Vamos hoje pedir ao Senhor da vida que faça ressurgir de tudo isso um Brasil novo dessa pandemia. Que tenhamos, tão logo o Senhor permita, uma manhã de Páscoa bonito, animado e alegre. Amém. A cruz é o emblema do Redentor. Ali está a nossa saúde, a nossa vida e a nossa ressurreição. Irmãos, adoremos o Salvador, que se fez cordeiro imolado para a nossa salvação. Cantemos com ele a glória da cruz e lamentemos também com ele a nossa ingratidão. Voltemos nossos olhares para a cruz da nossa salvação e respondamos ao convite do presidente cantando. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Outro lado. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Nesta hora de dor, a salvação se manifesta.
E embora pecadores, mas resgatado da morte pelo sangue de Cristo, elevemos ao Pai nossas preces pelas necessidades da Igreja e da humanidade, conscientes de que a salvação de Cristo é oferecida a todos. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra, conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o vosso povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer na sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos também pelo nosso bispo Edson José, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Oremos por todos os jovens que se preparam para a Crisma, pelas famílias das crianças que se preparam para o sacramento do batismo. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade sua Igreja, todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
Oremos pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos também por todos aqueles que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminha sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior carinho do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam um dia chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos,
para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Oremos pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Por todos, rezemos por todos os que sofrem provações. E o Papa Francisco, nesta Sexta-feira Santa, enviou um comunicado a todas as paróquias do mundo para que rezem, peçam a Deus por aqueles que sofrem por causa da pandemia do Covid-19. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente a fome, abre as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força
dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Para acender a luz. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para esta vida e para a vida eterna. Amém. Amém. Hoje não há oferendas, nem é renovado o sacrifício da cruz, mas se faz a comunhão com o pão eucarístico, consagrado na missa de ontem. Comungamos o Cristo,
o Cordeiro que se sacrificou para libertar-nos do pecado. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, que delas não saíssem mais dor. De hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor.
vós todos que passai pelo caminho, considerai e vede se há um amor maior que a minha dor. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Meu Deus, meu Deus! Por que me abandonaste? Tenho sede. Tudo está consumado. Pai, meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meio a tanto pranto, olho nos teus olhos e em meio a tanto pranto parece mentira que o crucificaram, que és o pequeno que eu embalei, que adormecia tão logo em meus braços. Aquele que sorria ao olhar o céu e quando rezava ficava sério. Meu filho, meu menino, esses pés que um dia correram tão alegres para mim, perfurados por pregos. Sobre este madeiro vejo o pequeno que entre os doutores falava no templo. Quando perguntei, respondeu
eu com calma, que se encarregava dos assuntos de Deus. Este mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, que se chama Jesus. Esse mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho que alimentou a tantas pessoas e aos pobres e enfermos os olhou de frente, sorriu com aqueles a quem tanto amou e chorou em silêncio ao morrer seu amigo. Já caía a tarde, o céu fica nublado, logo voltarás ao teu Pai eterno. Dorme, pequeno, dorme, meu menino, a quem eu entreguei todo o meu carinho. Como em Nazaré, naquela manhã, eis aqui tua serva, eis aqui tua escrava. Oremos.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, a nossa celebração de Páscoa será às 7h30. Isso. E no domingo, teremos missa às 7h, haverá a bênção de Páscoa, em local ainda a ser definido. 7h30, a missa, pelo Facebook e pelo YouTube. E também pela Rádio Muriaé, claro, né? Nossa companheira. E também, à tarde, a missa no domingo, às 19h30, com transmissão pelo YouTube e Facebook. Tá bom? Vamos lá pedir a bênção de Deus. Agora vai entrar o esquife com o Senhor morto.
Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Que venha o vosso perdão, seja dada a vossa consolação, cresça a fé verdadeira e que a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.